ainda vai falar também do outro, que é um clássico carioca. Mas antes de começar o nosso papo, só vou dar aqui uma moral para a galera da hashtag. Teve gente mandando aqui, Nadine, você ainda está assistindo ao programa com certeza. O Neudinho Oliveira colocou, Nadine, toca Raul. Na próxima entrada da Nadine Bastos, ela tem que tocar aquele violão pra gente. Também teve gente aqui, ó, cadê? Roberto Gig colocou, pede pra Nadine puxar umas notas naquele violão. Nadine, toca uma música nesse violão que ele tá aí do seu lado. A galera ficou vidrada no violão da Nadine. Inclusive, então, agora a gente vai oficializar esse pedido aqui no Troca de Passes. Nadine, você tem que tocar um sertanejo pra nós, que vai deixar todo mundo feliz, e o Pedrinho também, que o Pedrinho também gosta muito de sertanejo. Estou com saudade do Pedrinho, hein? Faz tempo que ele não aparece aqui no Troca de Passe. Só quer saber de chinelo. Tá sumido mesmo. Mas tá sumido. Mas vamos ao que interessa agora, falar de Santos e Palmeiras. Começando já pelo Patrick de Paula, que ontem a gente comentou sobre ele, tá fora, e a posição dele é uma posição que gera uma preocupação. Vamos colocar os números do Patrick de Paula para a gente entender o que ele significa para a equipe. Esse menino realmente estava super bem e agora, portanto, o Palmeiras não pode contar com ele, o Abel Ferreira. Tá aí, ó, 35 jogos em 2020. Olha, em 2023 estou bem louca já. 2020, Karine. 35 jogos em 2020, 29 como titular. Minutos em campo, 2.705, 7 amarelos, 5 gols marcados e 1 assistência. Números do espião estatístico. Gostei disso, hein? E esse espião é competente. Fala, Rafa. Eu acho o Patrick de Paula um jogador com muito potencial, assim. E, de certa forma, o 2020 dele, por mais que seja um ano de afirmação, né, já que estava recebendo as primeiras oportunidades, eu acho que ele estava sendo desperdiçado, assim. O Patrick estava apresentando alguns problemas, né, dentro do que é o seu jogo, né, nos 90 minutos, que não estavam sendo corrigidos, né? Tanto que ele perdeu espaço no time, não que isso seja um absurdo, já que recebeu oportunidades num primeiro momento da temporada e acabou perdendo espaço quando o Felipe Melo foi adiantado novamente, né, jogando na posição de primeiro volante, mas ele não vinha rendendo tão bem assim. É claro que é um aprendizado, é claro que é um processo, mas não é só pegar o jogador que tem algum destaque, que tem algum potencial apresentado na base e botar no time de cima, né? Tem uma construção, tem um processo final nessa formação do jogador, e eu acho que ele estava sofrendo nesse aspecto, para evoluir certas questões, a vigilância dele, a concentração dentro dos jogos, a capacidade de ocupar o espaço na frente da área, até a agressividade mesmo na abordagem de marcação. E acho que isso está sendo ajustado, ele chegou a ser utilizado um pouco mais à frente, praticamente como meia central, e foi bem contra o Atlético Paranaense, vinha tomando conta novamente do setor, uma pena a questão da lesão, porque era um momento novamente de afirmação, um momento de alta e de evolução nessa questão do jogo, da construção mesmo, assim, né, do que é a forma de atuar do atleta. Não está pronto, óbvio que não está pronto, como o Gabriel Menino, como o Danilo, né, jogadores que atuam nesse setor. E exatamente por isso que é tão importante, né, você ter uma comissão técnica voltada para essa evolução, que se preocupe, claro, com o coletivo, com a evolução do time, mas essa evolução vai passar por ajustes individuais, ajustes de ordem tática e técnica também individual. E o Patrick de Paula está vivenciando, ou pelo menos, enfim, estava vivenciando isso até a confirmação da lesão. E hoje quem participou, PC, aqui também do Seleção Sport TV, foi o William. E o William falou sobre o Abel Ferreira. Vamos colocar então no ar primeiro, e aí depois eu quero ouvir o PC sobre o que o William falou, sobre esse trecho que a gente separou. A gente está muito feliz, né, por tudo que está acontecendo, mesmo sabendo que não tem nada a ganho, mas esse espírito que a equipe conseguiu adquirir, né, tão rápido, né, entender também a filosofia, o método do professor Abel, né, tem feito a diferença. E o Abel, né, vindo de uma outra escola, uma escola europeia, né, então a gente sempre fica atento em todos os detalhes, né, além deles ter esse método de ensinamento, né, são muito disciplinados com os treinamentos. E uma coisa legal é a positividade dele, né? É um cara muito positivo, é um cara que até mesmo quando a gente erra, a gente quer lamentar, ele não deixa você lamentar, ele já vai de novo, um cara que está sempre apoiando, incentivando. Para mim tem marcado essa questão de ser um cara muito positivo e bater muito nessa tecla da consistência, né?
Tá aí então o William Bigode, que participou hoje do Seleção Sport TV, com André Rizek e todo o time do Seleção Sport TV. PC, vou passar a bola para você, quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que falou o William. E também depois a gente vai falar um pouco mais do Abel Ferreira, né, que está completando um mês no comando do Palmeiras, tem contrato até 2022 com o Palmeiras. 2022 ou 2023? Agora eu fiquei em dúvida. 2022. 2022. E tem também interesse do Catar no técnico, mas o Palmeiras e ele já mostraram que querem continuar com o trabalho aqui no Brasil. Mas é aquela coisa, quando começa a se destacar, mesmo sendo um período pequeno, já começa a aparecer quem se interessa, né, PC? Pois é, agora sabe o que me chama a atenção nessa entrevista do William hoje, na participação dele no Seleção, é que em nenhum momento ele disse que o Abel é paizão, que o Abel é amigo. Ele diz que o Abel é um técnico que incentiva, é um técnico afirmativo, é um técnico positivo, que é como tem que ser todo aquele que lidera qualquer tipo de processo. Não é? Você não tem que botar aquele que você lidera para baixo. Agora, ao mesmo tempo, você tem que procurar corrigir. E as entrevistas do Abel Ferreira, isso fica muito claro. Às vezes eu acho que há uma confusão de conceitos aqui, e quando se quer elogiar um determinado técnico, especialmente em atividade no futebol brasileiro, a primeira palavra que se usa é que ele é um paizão. Um paizão você tem em casa. No trabalho, e o clube de futebol é um trabalho, você tem que ter alguém que te oriente. Que, como observou o Rafa, o Patrick de Paula é um jogador em formação, tem tanta coisa para ele aprender, que se alguém tratá-lo como um jogador pronto, daqui a 5 anos, o Patrick de Paula vai engrossar uma lista em que a gente vai dizer assim, esperava-se tanto dele, não deu em nada. Não deu em nada porque não foi trabalhado. Então eu acho que essa passagem do Abel Ferreira pelo Palmeiras, que a princípio vai até 2020, até o final de 2021, ela vai ser muito útil nesse aspecto de formação de jogador, de dar confiança. Mas dar confiança não é só dizendo vamos, não. É mostrar o caminho, mostrar o que tem que ser feito. Por isso é que eu acho que houve uma ascensão de desempenho, uma crescida no desempenho da equipe do Palmeiras. No primeiro acerto do Abel, sabe qual foi, Karine? Ouviu o Andrei, o assistente, o Cebola, que você conhece muito bem, porque ele veio lá do Sul e eu conheci na seleção brasileira quando ele trabalhou com o Dunga. Ouvi-lo. Saber ouvir, absorver e depois mostrar o que ele pretende. Por isso que eu achei muito interessante a entrevista do William, não ter dito em nenhum momento ele é um paizão. Isso é ótimo. Isso é ótimo mesmo, também acho. E paizão, como você falou, é em casa, né? O Rafa concorda. O Rafa é um paizão. É um paizão mesmo. O filho dele, o moleque, está cada vez mais bonito, inclusive. Mas eu tô com o PC, obviamente. Não só na declaração do William, como nessa detecção, né, do que é um problema crônico no futebol brasileiro. De paizão em paizão, de passada de pano, de passada de mão na cabeça, em passada de mão na cabeça, o jogador brasileiro ele vai sendo mal formado. Do ponto de vista até psicológico mesmo, né? De tomada de decisão, de achar que está acima do bem e do mal. E a gente tem alguns exemplos de atletas que só atingem a maturidade quando exigidos num outro contexto, né? Quando são vendidos e percebem que a realidade é diferente quando saem do país. A gente tem alguns exemplos. Um que eu posso citar, é sempre ruim citar nomes, porque a gente vai estar falando de um comportamento não tão legal de se falar num primeiro momento. O próprio Gerson era assim na base do Fluminense. O jogador brasileiro na base, quando é muito talentoso, ele geralmente tem algumas benesses, ele tem algumas questões em que ele acaba sendo protegido, já que ele dá uma resposta positiva dentro do campo, e isso impacta na formação. Né? O jogador não complementa, ele não chega ao profissional já tão bem desenvolvido do ponto de vista mesmo do que é o coletivo, do que é a exigência do futebol profissional, e aí geralmente precisa desse choque de realidade numa transferência, num outro ambiente, quando vê que as coisas não são exatamente assim como ele vivenciou num período longo na formação, para dar uma resposta. Hoje ele é um jogador muito mais competitivo, muito mais completo, entendedor do jogo, porque está dentro da partida dos 90 minutos, de uma maneira que quem acompanhava antes da saída do futebol brasileiro talvez não acreditasse que pudesse acontecer. Então há uma questão de má formação, eu não digo nem técnica ou tática, mas nesse sentido. Muitas vezes os clubes são reféns desses jogadores acima da média. Questão de contrato para não perder o atleta muito jovem, para não ter desavença em renovação com o empresário, enfim. São questões muito sensíveis.
E nessa queda de braço, geralmente o clube negocia com o Pires na mão, geralmente o clube está numa posição desfavorável e acaba cedendo no que talvez mais influencie na evolução do atleta, a questão comportamental. Mas não é impossível de se corrigir, são atletas que estouram e que saem muito cedo, e ainda bem que todo mundo tem chance de evoluir na vida, né? Alguns dão resposta, alguns crescem na sequência da carreira e se transformam como jogadores, como atletas, né? Tem que aproveitar mesmo, né? Para poder crescer, amadurecer. Você tem razão. Agora vamos falar do outro lado, o Santos, o Cuca já